fogo. O oleiro aguarda o vaso esfriar. E depois que ele esfria, ele enverniza o vaso e dá brilho ao vaso. Vocês estão entendendo? Amém. São etapas que nós devemos passar, são etapas que o ser humano vai passar para ser vaso desenvolvido pelo oleiro. Quando então o vaso é finalizado, quando então o vaso é concluído e terminado, o oleiro, ele coloca o vaso à exposição. E quando o oleiro coloca o vaso à exposição, uns valorizam o vaso, outros desvalorizam o vaso. É verdade. Às vezes o vaso vai parar na mão errada. E de comando corromonde que levasui, de repente ele tem que sair da mão daquele lugar e ir para um outro lugar. Verdade. Porque às vezes o vaso vai parar no lugar errado. Mas não é porque o vaso foi parar no lugar errado que ele vai ser para sempre ali desvalorizado. Porque outros podem vir a dar valor ao vaso que ora desprezado. Vamos citar um exemplo então. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua eterna glória, em Cristo Jesus, Ele mesmo, após vos fazer padecer um pouco, vos aperfeiçoará, Aleluia, confirmará, aleluia, fortalecerá e fortificará. A Ele a honra, a glória e o poder. Amém. Para Amém. sempre. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. São etapas do vaso. O vaso que é vaso fala. O vaso que é vaso tem boca. E quando Deus dá boca ao vaso, é para o vaso falar. Mas não é para que o vaso fale o que está na boca dele. Mas é para que o vaso fale o que o oleiro quer expressar através da construção daquele vaso. Vamos à Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Ora, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Cristo Jesus, porque a Ele a honra e a glória para sempre. Glória a Deus. O vaso que é vaso reflete a luz de Cristo. Verdade. O vaso que é vaso não quer ser luz no mundo. Ele quer ter e refletir a luz do mundo, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. aleluia. Jesus entra na festa, presta atenção, entra na festa. Acabara o vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. O vinho acabou e Jesus tinha sido convidado para aquela festa. De repente, a irmã Maria, preguei semana retrasada, no Dia das Mães, fui pregar agora semana passada, e o meu irmão aqui, Edmar, estava comigo, sentei ali para pegar uma mensagem, como sentei aqui hoje, para também pregar outra mensagem, e aí Deus muda tudo, porque faz como quer. E aí, quando eu sentei ali, semana agora, domingo, né, Edmar, retrasado, Dia das Mães, para pregar ali, eu ia pregar uma mensagem de título O Burrinho de Jesus. De repente Deus falou, não, olha lá, estão falando da mãe, e você vai falar da mãe de Jesus. Eu falei, mas meu pai, mas só porque é Dia das Mães eu vou falar da mãe de Jesus? E meu pai falou comigo, não, é porque eu quero falar através do que a mãe dele falou. Aí eu falei, então tá bom, meu pai. Porque Jesus, como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Como Deus, ele tinha pai, mas não tinha mãe. As duas naturezas de Cristo, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que há um só Deus e mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Fala da natureza de Cristo como Deus e como homem. Como homem ele tinha mãe, mas não tinha pai. Como Deus ele tinha pai, mas não tinha mãe. Então ali a irmã Maria acaba o vinho no meio da festa e a irmã Maria fala com Jesus: Pai,
filho, acabou o vinho, ela fala com ele. E ele fala assim, que tenho eu contigo, mulher? Ali não era a voz da Maria, mãe de Deus, como dizem por aí, mas sim da Maria, mãe de Jesus, e ela recebe a palavra do próprio Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, dizendo, mulher, por isso ele chama Maria de mulher. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas como Deus sabe o que faz, Jesus falou bem assim, não, agora é através dessa circunstância, através desse momento aqui, onde tudo parece perdido, através dessa situação aqui que parece de festa, através assim dessa situação de paralisação dessa família aqui que estava fazendo uma festa, que estava comemorando e a festa parece que ia acabar, através dessa circunstância aqui, onde tudo iria estar estacionado, estabilizado, parado, preso e sem solução, agora eu vou entrar em ação. Aí Deus faz o quê? O que Jesus faz para ele operar o milagre e mudar a circunstância daquela festa, e mudar o circuito daquela família, mudar tudo que estava ali, naquele lugar ali? Ele fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher os vasos que ninguém escolheu. E Jesus vira assim, aquelas 6 talhas que estão ali, aqueles 6 vasos que estão ali, traga-os até mim. Aleluia. Aleluia. Amando, queramana. É Deus, é. Aleluia. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Aleluia. Ele sabia o que estava fazendo. Aleluia. E não é porque os que estão na festa não estão dando valor, que Ele não te dá valor. Louvado Não seja é o nome de Jesus. porque os que estão na festa não veem o teu valor, que Ele não vê o teu valor. Não é porque você é narigudinha, feinha, gordinha, baixinha, altinha, de cabelo em pé deitado, assim ou assado, não é pela sua aparência que você tem valor. Para Ele o que vale é quem você é de verdade. Ele te construiu, Ele te dá vida, Ele sabe quem você é, da onde você veio, como você está e para onde você quer ir. Ele é seu oleiro. Aleluia. 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 Glória a Deus. Então ele chega ali naquela festa e fala assim, traz aqueles 6 vasos, porque eu vou usar esses vasos aqui que ninguém quis para mudar essa festa. Olha aí. Eita, meu pai. Aí Jesus fala assim, agora enche de água os vasos. Louvado seja O teu nome, vaso. Jesus. Para fazer o papel de vaso, ele tem que estar cheio da palavra. Louvado seja O teu vaso, nome. para fazer o papel de vaso, ele tem que aceitar a água viva, que é a palavra de Deus. Salmo 130, Mistério. verso 5 diz, aguardo ao Senhor. Você é vaso, tem aguardado ao Senhor? A minha alma o aguarda, diz o salmista, e espero na sua palavra. Todo vaso tem promessa de vida nova. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou aguardando a minha vitória. Como Aleluia. vaso do Senhor. Eu aguardo a minha vitória. Amém. Eu aguardo o dia em que Ele disser assim, filho, eu vou provar para você que fui eu quem te escolhi. Eu vou provar para você que eu não dependo de João, não dependo de ministério, não dependo de Maria, não dependo de nada. Se quiser, crio um, coloco na tua mão e te exalto na terra. É verdade. Aleluia. Não dependo de nada nem de ninguém. Aleluia, Jesus. O vaso, ele tem que estar com a boca para o alto. Mistério. Porque se o vaso virar de boca para baixo, o azeite vai embora. Se é que Verdade. tem azeite lá dentro. Porque tem uns aí que já não é azeite, mas é água com azeite. E água com azeite não se mistura. Verdade. A água é a palavra para lavar o vaso. O azeite é para dar força ao vaso. Dar vigor e vida para o vaso. O vaso não pode virar de boca para baixo. Se o vaso virar de boca para baixo, ele para de receber o que desce do alto. É verdade. O vaso, para tombar, basta ele às vezes olhar para o lado.
Ela tem, eu não tenho. Ela faz, eu não faço. Ele tem dom, eu não tenho dom. Ela é branquinha, eu sou pretinha. Ela é bonitinha, eu sou feiozinha. A aparência não tem valor para o oleiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Existem vasos aí reformados. Existem vasos aí impuros. Existem vasos aí deformados. Existem vasos aí inconformados. Existem vasos aí conformados. Existem vasos aí mal informados. Existem vasos muito bem informados. Mas existem vasos que são transformados pela mão de Deus. Glória a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, ele diz: transformai-vos. Deus quer vasos transformados. Aleluia. É verdade, aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus está transformando vaso aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Transforma mesmo, Jesus. Eu creio que Deus está transformando vaso. Amém, Jesus. Transforma mesmo, Jesus. Vaso sem casa. Louvado seja teu nome, Jesus. O vaso tem que tomar cuidado com a parte que mais é perigosa nele. É a boca. Tem vaso que a boca é grande demais. Aí quanto maior a boca, mais lixo entra dentro. Mais impureza entra dentro. Pastor, Bíblia, vamos lá. Provérbio 10, 19. Na multidão de palavras, fala. Não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Provérbios 21, 23. Guarda sua boca, para que guarde a sua alma de muitas angústias. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder Da da língua. língua. Tiago 3, 6. A língua é cheia de veneno, cheia de pessoa imortal. Inflama todo o corpo e muda o curso da natureza. Eu vou falar alguma coisa aqui hoje para vocês que podem vir a escandalizar uma de vocês. Mas para mim não importa. Isso é algo meu, é uma experiência minha ao longo dos meus 15 pobres anos de ministério. Digo pobres em relação a muitos. Como o pastor que estava conversando comigo ontem, ele viu, ele falou, tem 35 anos de ministério e tem 50 anos de crente. Eu tenho 14 anos de crente, mas desde os meus 2 meses de crente eu prego a palavra de Deus e nunca parei. Amém. E nunca fiz para ninguém, sempre fiz porque eu quis. Porque vaso que é vaso faz pro oleiro, não faz pro outro ver. Vaso que é vaso não quer aplauso de outro vaso. É verdade. Porque o aplauso de outro vaso é momentâneo, é a glória do homem. 2 minutinhos. Agora, o galardão que vem do oleiro, meu irmão. Jesus, aleluia. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, é galardoador, dá presentes àqueles que o buscam. Esse aí não tem preço. Eu vou falar algo para vocês, talvez vocês se escandalizem. Eu tenho experiência particular que quando eu recebo uma vitória, quando eu recebo uma bênção da parte de Deus, eu não saio contando para todo mundo, igual pessoas fazem aí. Eu até conto, Deus me abençoou. Mas eu não saio fazendo como muitos. Eu queria dar um culto de ação de graças, porque o meu salário passou de $2.000 para $4.000. Vai edificar? Não. Não. E Paulo fala o quê? Romanos 6, 12. Todas as coisas não são lícitas, nós podemos qualquer coisa, mas nem todas elas nos convêm. E nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Amém? Ele repete em Romanos 10, 23. Todas as coisas não são lícitas e nem todas elas convêm e nem todas elas edificam. Edifica. Vai edificar eu falar? Não. Para que eu vou falar?
Agora vai edificar, pegar o microfone, irmãos, Deus é fiel, o pastor levantou um voto na igreja, o pastor tirou uma oferta, eu fiz a oferta, eu fiz o voto e o Senhor abriu uma porta para o meu filho. Pronto. E o Senhor me respondeu, pronto. Mas a pessoa conta a porta, fala como é que foi os detalhes, aí meu filho entrou, pronto, aí logo depois acontece, sopra o vento, perdeu tudo. Jesus, mas não foi o Senhor. Jesus, mas o Senhor... Não, mas você falou demais. A língua. Vaso não tem que falar demais, porque Deus botou dentro de você a quantia exata. Entendeu? Então quando você sai falando, sai falando, perde a bênção. Perde a bênção. Você joga a bênção fora. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E o vaso depende de Deus. Tiago 4,7, chegai-vos, pois, a Deus, ele se chegará a vós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O vaso não fica de olho em outro vaso. O vaso não tem inveja de outro vaso. Amém? Amém. Vaso busca purificação. Vaso busca purificação e a paz com outros vasos. Primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, segue a paz com Todos. não é com alguns não, né? Não, É com todos. Então lá na tua casa, lá na tua igreja. Certa feita eu pregava numa igreja, lá em Jacaraípe, quando eu conheci o pastor Loadir, lá na igreja, lá em cima de Jacaraípe, lá em Castelinho, não quero falar o nome do ministro de louvor, Deus me usava, eu tinha 6 meses de crente, Deus me usava pela misericórdia dele, na área de libertação, de cura, de ministração, e aquele homem começou a ter inveja de mim, eu tinha 6 meses de crente, ele me viu nascer no evangelho, começou a ficar emburrado comigo, começou a ficar com raiva de mim, vieram para o meu ouvido, e falaram assim, ó, fulano tá assim, tá falando mal de você, tá assim, tá assim, tá assim. Você sabe o que eu fiz? Nada, eu não fiz nada. Eu cheguei, foi no outro dia lá, quando teve outro culto, eu falei, o cão tá, deixa ele comigo que ele tá preparadinho já. Você sabia que tem coisa que Deus não conhece? Deus não conhece rancor. Deus não conhece amargura. Deus não conhece ódio. Deus não conhece vingança. Deus não conhece isso. Deus permite com que você colhe os frutos que você plantou. Mas ele não conhece isso aí que eu falei. Assim também como o diabo não conhece o amor, não conhece o perdão, não conhece a compaixão, não conhece a união. Então o que eu fiz quando deu o outro culto? Quando deu o outro culto, quando eu vi o nosso irmão lá, eu cheguei perto dele, peguei na mão dele e falei, meu amado, como é que você vai, meu irmão? Jesus te abençoe, olhou para mim assim, aí me abraçou, nunca mais aquele irmão falou de mim. Porque ali o inimigo tombou. Segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Vasos que não recebem o novo azeite, vasos que não tem sentido, que a vida dele tem melhorado, tem sido aprimorada, tem crescido, porque não se contenta em olhar para outro vaso, mas só em também criticar outro vaso, quando nem Jesus julgou. Jesus pegaram a prostituta, a mulher lá em adultério, Jesus chamou Zaqueu para comer na casa dele, Mateus capítulo 9, versículo 13, ele diz assim, vocês pensam que eu vim para os justos? Eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Qual é o seu papel como vaso, meu irmão? Qual tem sido o seu papel dentro da tua casa, minha irmã? Qual tem sido o seu papel dentro da igreja? Abençoar? Profetizar a vitória? Abraçar os perdidos? Porque a Bíblia também fala no Salmo 145, versículo 14, que diz assim, que o Senhor sustenta todos os que estão caídos.
e levanta os que estão abatidos. Hoje Deus está levantando vaso aqui. Aleluia. Hoje Deus está levantando vaso, hoje Deus está sustentando vaso, mas está fazendo isso para que esses vasos que aqui estão transfiram esse azeite para outros que estão vazios, amém? Amém. Não para criticar, lá, o vaso quebrou, olha lá, o vaso perdeu, olha lá. Tem misericórdia. Deus tem falado aqui hoje, viu? Aleluia. Deus está falando aqui hoje. Vasos que se preocupam com a aparência, né? Às vezes você está preocupado, só, poxa, eu tenho essa mesma, eu estou com a mesma roupa, tem 4 vezes que eu fui para a igreja com a mesma roupa. Eu queria comprar um casaco novo, um vestido novo, eu queria um anel daqueles bonitão de pregador, eu queria isso, eu queria tal, eu queria assim. E Deus está falando assim, o que isso vale sem a minha unção? Vaso que é vaso, busca isso aqui, ó. Consagração. Vaso que é vaso, busca o quê? Separação. Vaso que é vaso, está de boca sempre para o alto. Vaso que é vaso, acredita no oleiro. Amém. Salmo 25, versículo 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, porque Ele tirará os meus pés da rede. Amém? Amém. Que nós, como vasos, possamos estar de pé. Amém. Que nós, como vasos, possamos buscar crescimento. Qual é o crescimento? Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus Aleluia. e diante do homem. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero profetizar sobre